Bom, então vamos falar sobre os traços físicos do ascendente em Touro. Então, Touro, ele é um signo de terra, é um signo fixo e ele é um signo regido pelo planeta Vênus. Então, ele é um signo que vai falar sobre energia feminina, ele vai falar sobre uma sensualidade, ele vai falar sobre o mundo das formas, vamos dizer assim, tá? Quando a gente traz isso pro físico, Touro, ele é o signo mais físico de todos, né? Porque dentre os signos de terra, ele é uma terra fixa. Então ele é a terra mais terra de todas, mais firme, digamos assim, né? Então como que isso vai se projetar no corpo, né, nos traços? Vão ser traços bem definidos, bem marcados e de um certo modo traços espessos, tá? O traçado ele é espesso e aqui é legal da gente ir entendendo assim as diferenças sutis de quando a gente está falando de touro e quando estamos falando de libra. Touro, né? Ambos são regidos por Vênus, mas Touro é terra e Libra é ar. Então, quando a gente está falando de Touro, a Vênus ela adquire esse aspecto mais delineado nesse sentido, mais espesso, mais voluptuoso, vamos dizer assim, né? É a carne, é o físico, é o, né? Tem é um, é um signo de sustentação, né, de conter. Então ele tem esse, vamos dizer assim, a nível do traçado da forma, eu diria assim que ele é um bold, né? Ele tem um traçado que ele é muito visível, ele é muito firme, tá? Então vamos lá. O rosto, né, do ascendente em touro, como a gente pode ver, olha, são traços bem marcados. Todo o rosto é muito bem marcado. O nariz, o lábio, ele é um rosto que tem as formas bem definidas. Muitas vezes, normalmente, né, são rostos ou mais ovais. Eles têm, digamos, a superfície do rosto ela é ampla, mais larga, vamos dizer assim. Às vezes são rostos que podem ir até para uma coisa mais quadrada, porque é uma superfície ampla, é uma forma ampla. Tá? E ampla nesse sentido aqui mais horizontal, vamos dizer assim, tá? Né, o preenchimento do rosto é muito definido. Então, é um nariz que é bem preenchido, é um lábio que é bem preenchido, né? As maçãs do rosto são bem preenchidas. Ele é preenchido, né? Ó, aqui também, né? Essa questão que eu digo assim da superfície ampla, aqui dá para ver bem, ó. É uma superfície ampliada, tá? Ela é bem marcada, bem definida, é tudo muito definido. E o que eu venho percebendo, tá? Que o ascendente em touro, então ele vai trazer esses traços mais preenchidos, vamos dizer assim, essa amplitude, né? E é diferente depois, quando a gente for ver, por exemplo, Sagitário.
que é um signo regido por Júpiter, e que Júpiter amplia, mas é um ampliar diferente. O ampliar do Júpiter, ele é um ampliar que vai pegar bastante no queixo, o nariz, mas ele vai estender. Ele vai estender. O ascendente em touro não é uma questão de extensão num sentido assim de comprido, né? Não, ele é mais largo, vamos dizer assim, tá? Que chega quase às vezes até ser quadrado, né? Ó, aqui também, nariz bem preenchido, as maçãs do rosto, dá pra ver bem o lábio bem definido, né? O cabelo, né? Claro que o cabelo é algo bem sutil e que, né, a gente modifica muito, tá? Mas pessoas que têm touro forte no mapa, elas normalmente, não são todas, claro, mas elas vão ter uma tendência a ter um cabelo mais espesso, um cabelo grosso, a ter bastante cabelo, normalmente um cabelo pro ondulado ou pro cacheado, tá? Varia sim, mas normalmente é um cabelo ali que faz umas ondas e normalmente é bastante cabelo, tá? Normalmente são pessoas que têm bastante cabelo, um cabelo cheio, vamos dizer assim, tá? Um cabelo que é cheio, acompanhando, né, esse cheio, né? O ascendente em touro, ele traz isso, porque touro é abundância. Então é tudo muito abundante, né? E nós estamos falando de um signo que é terra, é fixo. Então os traços do ascendente em touro são abundantes, né? E estamos falando de Vênus, estamos falando de sensualidade, e eu trouxe também exemplos de homens, mas eu coletei muito mais exemplos de mulheres, porque, enfim, foi isso que aconteceu. Né, é um signo feminino e é um signo que, a nível da percepção assim física, a gente vê ele mais, digamos, de uma maneira mais clara expressado na mulher, né? Ele vem mais forte, digamos assim, na mulher. E a Vênus, ela sempre vai caracterizar, ela sempre vai dar, agora falando do invisível, tá? Ela sempre vai dar um charme. Tem um charme ali envolvido, tem a sedução, ela está ali envolvida, tá? E, digamos assim, a nível do invisível, né? Como eu falei quando eu falei sobre o ascendente em escorpião, e touro e escorpião são um eixo, né? E eu falei da questão dos olhos e do olhar. O ascendente em touro também, ele vai ter um olhar, claro, podem ter outros traços, né, de outros signos, e a mistura tá ali. Mas ele tem um magnetismo também no olhar, mas ele é mais firme, ele emana uma firmeza, uma força, mas ele tem uma sedução ali também, ele tem um charme, né, que envolve todos os traços, sim, mas o escorpião, ele é um charme mais misterioso. O touro, ele é um charme mais evidente, vamos dizer assim, e ele é mais reto, né? Porque a gente está falando de físico, então ele é mais prático, né, um charme mais reto mesmo, vamos dizer assim. Ó, aqui também, né, o nariz, os traços são bem definidos. Nesse rosto aqui, provavelmente tem bastante mistura de ar, tá? Tem bastante mistura de ar, ou talvez uma Vênus na casa 1. O que eu percebo, tá? A Vênus, o planeta Vênus, quando ele tá na casa 1, de novo, não é uma regra, tá? Na casa 1 ou muito próximo ao ascendente, ele dá uma
suavizada, uma afinada, vamos dizer, nesse preenchimento do touro, tá? Nesses traços mais bem preenchidos, mais alargados, vamos dizer assim. Aqui também é um rosto que tem uma superfície, sim, mais larga, né? Ele tem os traços bem definidos, o lábio, o nariz, os olhos. Às vezes o touro ele tem o olho mais, digamos, né? Ele tem um olho mais arredondado, às vezes que vem maior, assim, né? Justamente por essa questão desse preenchimento mesmo, dessa abundância. Mas a Vênus, quando ela tá na casa 1, ela muitas vezes ela dá uma. Ela puxa um pouco mais para o aspecto da Libra. Mesmo quando tem um ascendente em touro, tá? Então aqui, talvez ou uma Vênus na casa 1, ou aspectos de Mercúrio, né? De energia de ar, tá? Gêmeos, Libra, enfim. Porque o ar, ele já dá uma afinada, tá? Depois, quando a gente entrar nos outros exemplos dos ascendentes, a gente vai ver isso, assim. E a Vênus, ela traz também essa coisa da Libra, porque eu percebo que, assim, os rostos venusianos mais taurinos é isso. Esses traços mais grossos, mais preenchidos, mais, né, a face mais larga, a forma, né, mais superfície, né, ali, o formato assim, maior. A Libra, ela é mais mais fino, é mais delicado, é tudo mais fininho, vamos dizer assim, tá? Os traços são mais fininhos. Depois a gente vai ver um outro exemplo de uma pessoa que tem... Um exemplo de uma pessoa que eu sei que tem a Vênus na casa 1, tá? Mas, de qualquer modo, uma outra marca dos ascendentes de touro e de Libra também, né? Onde tem a Vênus envolvida é a simetria. Então, são rostos que eles são simétricos, né? Que é aquela coisa, se eu dobrar o rosto no meio, ele vai ser simétrico, né? E esse rosto, ele é muito simétrico. Ele é extremamente simétrico. E a gente vai perceber isso nos ascendentes em touro e nos ascendentes em Libra também. Quando tem a Vênus envolvida, a gente vai perceber muito essa simetria, né? E é a beleza, né? A Vênus está falando da beleza. Né? E essa simetria, ela vem nesse combo, digamos assim, né? Mas é uma beleza, é uma sensualidade, é uma harmonia. É uma harmonia, é tudo muito harmonizado quando a gente está falando de Vênus. Ó, aqui também, né? O lábio, normalmente, né? Não é uma regra, de novo, mas quando tem o ascendente em touro, ele tem muito os lábios grossos, né? E uma firmeza muito no olhar. É um olhar que ele é firme. Ele tem, né, diferente do ascendente escorpião, ele tem uma certeza, né? É a terra, né? Ó, aqui de novo, tem muita força que tem envolvido, né, nesse ascendente em touro. Aqui de novo, os lábios, as maçãs do rosto bem definidas, essa superfície que larga, quase um quadrado aqui, ele ó, aqui de novo, né, bem taurino esse rosto aqui, bem esse quadrado aqui, isso é bem característico do touro, mas não é
A gente vai ver quando a gente falar de Áries e de Marte, que é o maxilar aqui é bem marcadão. O touro não. Ele é mais aqui nessa área aqui da bochecha, né? É uma superfície ali bem definida. Ó, aqui os olhos, bem de terra, olhos bem de terra, olhos arredondados, né, fortes, e sempre tem o invisível disso tudo, né? Sempre tem essa é uma sensualidade, né? Como eu falei, a de Escorpião tem essa coisa do mistério. Aqui é uma sensualidade, ela é serenamente sensual. Olha como é sereno. Tem uma serenidade, tem uma sobriedade, tem uma seriedade que é característica dos signos de terra, tá? E aí o touro que pega a Vênus ali, ele vai trazer isso, ele vai colocar essa seriedade de uma maneira sensual, bela, né? Que forma esse cenário, essa atmosfera. Ó, aqui também, bem definidos traços. E aí, claro, né? Tem rostos mais magros, tem vários formatos de rosto, mas a gente percebe que esse traço aqui, né, das bochechas, ele é amplo sempre no ascendente em touro. E o sorriso, né, ele é porque o lábio ele é muito marcado no ascendente em touro. Então, um sorriso amplo, é tudo amplo quando a gente está falando de Vênus, porque é tudo abundante. Mas é diferente da amplitude do Júpiter, que a gente vai ver depois. Ó, aqui também, o rosto bem taurino aqui do ascendente em touro, mais quadrado, bem amplo. Porque o touro é isso, né? É essa abundância, então quanto mais superfície a gente tiver para ser vista, mais beleza tem, né? Mais é isso. Eu tenho mais formas para apreciar. O ascendente em touro é isso. Ó, a Bruna Marquezine tem ascendente em touro, cabelo bem taurino, lábio. Ela tem muito traço de leão, ela é leonina. Ela tem muito traço de leão, mas os olhos são bem taurinos, bem definido, é bem simétrico. Aqui também, bastante presença, cabelo bem taurino, o rosto, formatos, lábios. Essa pessoa aqui, ela tem um Urano em oposição direta ao ascendente. E aí nos olhos, aqui no formato dos olhos, no olhar, a gente sente uma presença de ar e a presença de Urano aqui, né? Urano regente de Aquário. Então aqui, né, pra gente ir entendendo um pouco essa mistura. Então essa pessoa, eu sei que ela tem o Urano em oposição exata ao ascendente. E aí já dá uma mistura aqui no olho, já tem uma outra atmosfera, né? O ar, ele dá uma atmosfera que sai um pouco de uma seriedade, digamos assim, né? Que o touro puro, ele vem muito reto, muito... Ó, a Mariah Carey, eu trouxe duas fotos dela porque eu não resisti. Porque o rosto dela é muito taurino, ela tem uma postura muito taurina, o olho dela é muito taurino. Né? É um rosto bem definido, ele é todo preenchido, os lábios, o nariz, o olho, a sobrancelha, o cabelo.
né? É a abundância taurina. Ó, aqui nessa outra foto dá pra ver bem os traços do rosto dela, né? Bem essa superfície aqui mais larga, os olhos muito firmes, muito fortes, é a terra, é a sensualidade da terra, o cabelo, tudo, e a simetria. E aí a gente vê, né, eu trouxe essas duas fotos dela, de épocas totalmente distintas e né, cabelos totalmente diferentes. Por isso, né, o cabelo ele vem e vai, né, mas os traços eles estão ali, né, independente da idade que a pessoa tenha, de qualquer coisa, né. E aí os homens, tá? Esse homem aqui, eu trouxe ele também quando eu falei do ascendente escorpião, porque ele tem Plutão em oposição ao ascendente, ele tem o ascendente em touro. No homem, também, tá? Normalmente um rosto que tem essa superfície aqui, o homem ele vai ter mais marcado esse quadrado aqui, nessa superfície, também lábios grossos, o nariz, né? Ele aqui tem o olho bem do Plutão, né? Mas são traços bem definidos, bem marcados e o charme da Vênus ali envolvido, né? Ó, o Beckham, ele tem ascendente em touro, ele tem também aqui, né, ó, bem larga aqui essa parte. Aqui tem ar também, tá? Aqui tem muita presença de ar e o Beckham, ele tem a Vênus em Gêmeos, se eu não me engano, no final da casa 1. Tá? Ele tem a Vênus na 1. E aí, aqui de novo, a Vênus na 1, ela dá uma. Ela afina o traço, ela afina o nariz, ela afina um pouco os lábios, ela afina, mas totalmente simétrico, né? A firmeza tá aqui, o touro tá aqui, o olhar é um olhar sério. Né? Quem tem uma Vênus, um ascendente em Libra, que vai mais para Libra, o olhar é diferente. Tá? É um olhar diferente, ele vai ser um olhar mais. É ar, né? Ele vai ter uma entrega diferente aquele olhar, né? O touro não, o touro ele tem uma firmeza por ser terra, né? A Libra ela tem mais ela é mais maleável, né? É ar, é um olhar mais sonhador, digamos assim, ele tem um romance diferente no ar, né? O touro ele tem o romance, ele tem a paixão, mas ele é uma paixão terrena, né? Ele traz para o físico. A Libra não, a Libra é mais sonhadora, é um olhar diferente. Ó, aqui também, né? O Michael Jordan ele tem ascendente em Câncer, mas ele tem a Vênus em oposição perfeita com o ascendente dele, por isso que eu trouxe ele, tá? Dá pra ver muito o ascendente em Câncer aqui, que a gente vai ver em outro momento, mas a Vênus lá em oposição traz essa assimetria para o rosto dele, o charme, né? Essa parte aqui bem taurina, larga aqui, essa superfície, né? Os lábios, ele é um rosto que tem traços bem de água, né? O invisível aqui que emana dele é bem aquático, bem canceriano, tem um sorriso, essa coisa bem querida dos signos de água e de câncer, especificamente, mas ele tem a energia da Vênus ali fazendo essa oposição que vai dar esse tom aí
tanto de touro como de libra, tá? Mas eu sinto bem forte nele a presença da terra, da firmeza, e essa superfície aqui que é bem característica do touro. O Schumacher também tem ascendente em touro, e ele também, né? Os traços mais quadrados, vê que o Michael Jordan, ele tem um rosto mais redondo, que é bem de câncer. Né? Ele não é tão marcado o quadrado do rosto dele. Ele é bem simétrico, mas ele não é diferente desse rosto aqui, ó. Esse rosto aqui é bem quadrado, né? Tem isso bem forte também, bem simétrico, e é uma beleza também bem firme. Né? No homem, essa coisa da terra, eu sinto ela mais... ela é mais reta, são rostos mais retos. Né? A mulher, naturalmente, ela expressa a sensualidade de uma maneira, ela consegue pegar aquela energia da terra e que é uma energia densa, né? Porque é a terra, e ela consegue expressar aquilo, né, em traços e no olhar, ela consegue trazer essa sensualidade que no homem ela não é tão aparente. No homem vai vir, claro, o charme da Vênus, ele tá ali, mas ele às vezes ele vem mais duro, né? Ele é mais reto, ele é mais duro, ele é mais firme, ele não é tão ele não é tão expressivo a sensualidade como fica mais em evidência, não é tão evidente, vamos dizer assim, tá? Ó, Zidane aqui também, bem ascendente em touro, bem firme, bem reto, bem, né, o pescoço aqui, isso também é uma característica bem do touro, a forma que é tudo muito preenchido, né? É o que acompanha aqui a superfície do rosto, que é bem larga, é bem extensa aqui, né? Então é isso, assim, o ascendente em touro, ele traz essa sensualidade, esse charme, mas é de uma maneira firme, é de uma maneira diferente da Libra, que por ser ar é uma atmosfera mais aberta, vamos dizer assim. O touro, o ascendente em touro, ele é uma sensualidade, né, uma atmosfera mais... Não é preservada a palavra que eu quero falar, nem fechada, mas de um certo modo, sim, sabe? É uma atmosfera mais... Porque ela é mais palpável, né? Ela não deixa ela não deixa brechas para pensar isso e aquilo, como o ar, né? Por ser ar, né? É o vento, ele vem e vai. A Terra não, a Terra ela é firme naquilo ali, ela é uma entrega ali firme, né? Então é isso. Logo mais eu volto para falar do ascendente em Libra. Vamos seguir aqui na Vênus, que aí a gente consegue assimilar bem, contrastar, né, as atmosferas diferentes que a Vênus causa aí no nosso corpo físico.